Boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que alegria e que privilégio estarmos juntos mais uma vez nesse culto virtual. Eu sou o Rodrigo e nós somos a primeira Igreja Batista de Santo André. E o nosso coração se alegra demais com mais uma família missionária, se ajuntando ao nosso grupo de missionários, levando a palavra do Senhor aos povos não alcançados. E por esse motivo, eu quero convidar todos vocês para lermos juntos um trecho da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 7. Está escrito assim na palavra do Senhor: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor, aleluia. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todo tempo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, glória a Deus por essa palavra. Que privilégio para nós nos alegrarmos no Senhor. É no Senhor que estamos alegres, é no Senhor que vem a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. E vamos agora orar juntos, entregando esse culto ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos porque o Senhor é nosso Deus. Pai, nós nos alegramos em Ti, Senhor, pelo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós entregamos as nossas ansiedades e preocupações no Senhor, porque o Senhor é nosso socorro, Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, e entregamos esse culto de adoração, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. No nome precioso de Jesus, amém e amém. Vamos adorar ao Senhor. A maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo nos alcançou, amém? Ele tem poder sobre o pecado. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você é livre? Você é livre? Se você é livre em Jesus, você pode adorar Ele.
em qualquer momento, em qualquer circunstância, porque você é livre. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, e a dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Você é livre, porque hoje livre sou. Você é livre, porque hoje livre sou. Amém, amém. Pode aplaudir, aplaude aí na sua casa. Se você é livre, pode aplaudir. Aleluia. É a graça que nos faz livre. É a graça que salva, a graça que cura. Essa graça maravilhosa. Ai de mim se não fosse a graça de Deus. O que seria de você sem a graça do nosso Deus? Será que você estaria aí à frente dessa tela, podendo cantar, porque hoje livre sou, aleluia, essa graça que liberta. Sejam todos muito bem-vindos, todos muito bem-vindas. Hoje, dia 8 de julho, culto semanal da Primeira Igreja Batista de Santo André. É uma alegria ter você conosco, e a partir de agora, esse que também é um culto de oração, você já pode colocar seu pedido de oração. Olha aí que vai aparecer na sua tela um chat aí com um link para você poder clicar e mandar seu pedido. E se você tem uma câmera, mira agora para esse código que vai aparecer na sua tela. Pronto, aí você pode preencher também esse formulário simples com seu nome, seu contato e, claro, o pedido de oração. Vai sigilosamente para o nosso Ministério de Intercessão, para que a gente possa orar por você, tá bom? Não coloca o pedido de oração aí no chat não, porque vai se perder, e nós queremos orar. Se é precioso e importante para você, também é para nós, tá bom? Então, a partir de agora, durante todo o culto, você pode a qualquer momento preencher esse link, colocar seu pedido de oração, e nós vamos estar intercedendo no final do culto. E mais que isso, todos os pedidos vão para a nossa turma do Ministério de Intercessão orar por você. Muito bem? Lembrando que essa semana nós temos uma atividade especial na próxima sexta-feira, não é? É o nosso Ministério do Single, está chegando aí com uma novidade. Olha aí, né? Fartos, mas não saciados. Bem curioso esse tema aí, né? Então eu quero convidar todos vocês para estarmos juntos no próximo dia 10 de julho, sexta-feira, a partir das 8 horas, pastor Abner e toda a equipe da liderança do Single vão estar ministrando aí, junto com essa convidada que está aparecendo na tela especial, vai falar desse tema para você. Fartos, mas não saciados. Pastor, é só para single mesmo? Homens e mulheres acima de 30 anos, solteiros? Bom, quando o culto é presencial, é somente para o single. Mas agora que nós estamos na virtualidade, você pode acompanhar ele da sua casa, onde você estiver. Tenho certeza, mesmo você casado, ou você abaixo dos 30 anos, também solteiro, você certamente será edificado. Então, próxima sexta-feira, encontro especial do single a partir das 8 horas. Amém? Muito bem. Mais alguma coisa aí? Nós, lembrando que essa semana nós também temos nosso culto de jovens no próximo sábado, às 17 horas a turma do Wake e às 20 horas a turma do Change e do Join. Então, se você tem de 13 a 17 anos, acompanhe a partir das 5 da tarde. Olha aí a programação da semana. E se você tem
mais de 18 anos, então acompanhe a partir das 8 horas da noite nessa programação. E domingo, nosso culto dominical, às 10 e às 18 horas, quem trará a palavra nesse próximo domingo é o nosso querido pastor Abner Morilha. Você aí na sua casa, eu queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia. Se ela está aí no celular, então você pode acompanhar a leitura que eu vou fazer. Mas se você tem uma Bíblia aí ao lado, abra comigo lá no Antigo Testamento, no primeiro livro de Crônicas. Vai lá, primeiro livro de Crônicas, capítulo 29. E eu quero ler alguns versículos para vocês. Enquanto você abre aí, deixa eu compartilhar aqui o contexto, né? Você se lembra muito bem da história. O Senhor chamou a Davi e deu a ele a missão de construir um templo, uma casa para o Senhor, né? Um templo. Mas por conta de sua conduta, seu comportamento, Davi acabou sendo impedido pelo Senhor de construir o templo e passou esse privilégio para o seu filho Salomão, que foi quem executou a construção do templo. Mas nem mesmo por isso Davi deixou de fazer parte desse projeto, ele não ficou de fora, muito pelo contrário, Davi foi um dos grandes mantenedores, foi um dos maiores doadores para a construção do templo, doou muito dos seus recursos e ajudou na construção daquele templo. E quando o templo terminou de ser construído, Davi fez uma oração, e essa oração está descrita aí a partir do verso de número 10, e eu quero ler um trecho da oração que Davi fez após a construção do templo. E ele diz assim: Davi louvou o Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder, para exaltar e dar forças a todos. Agora, nosso Deus, damos-te graça e louvamos o teu glorioso nome. Mas a partir do verso 14, Davi, além de orar, nos ensina algo muito importante sobre de quem verdadeiramente pertence tudo aquilo que nós possuímos. E ele diz: mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra, sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao seu santo nome, vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Você pode dizer amém para essa palavra? Amém, porque você realmente acredita nisso? Tudo que nós damos ao Senhor vem das próprias mãos do nosso Deus. A Bíblia descreve Davi como um homem segundo o coração de Deus. Alguém ungido como Davi, para escrever tantas belas palavras, salmos, cânticos, foi alguém também capaz de reconhecer que tudo que ele possuía e entregou para a construção do templo ao Senhor, não vinha das suas próprias mãos, mas vinha das mãos de Deus. Eu quero fazer um desafio àqueles que acreditam nessa palavra. Aqueles como eu que acreditam que isso é literal e não é apenas uma oração simbólica, mas ela é realidade. A oferta que eu e você entregamos ao Senhor nesta igreja, para sustento desta igreja,
ela não é nossa, mas ela é do próprio Deus. Sabe, uma das frases que foi lida aqui no mês de junho, o mês que nós falamos de missões, quando o pastor mostrou diversas frases ditas por missionários, líderes, missiólogos, uma das que certamente mais nos constrangeu ou nos confrontou foi uma que dizia assim: o que importa não é quanto do nosso dinheiro nós daremos para o Senhor, mas é quanto do dinheiro do Senhor nós guardaremos para nós. Essa palavra tem justamente tudo a ver com aquilo que nós acabamos de aprender. Tudo que você possui é verdadeiramente do Senhor. E quando você entrega, na verdade você está apenas devolvendo a Deus aquilo que Ele colocou antes em suas mãos. Aqueles que pensam dessa forma, eu gostaria de desafiar você a fazer a sua oferta. Vai aparecer aí os números da nossa conta, os nossos 81 missionários, entre eles esse casal que você viu no início do nosso culto. Eles aguardam a sua fidelidade. É a sua oferta e a minha que vai manter esta igreja e o trabalho desses nossos 81 missionários continuando avançando. Por favor, depois de fazer sua oferta, não esqueça de nos enviar a orientação, qual é o seu destino. Muitos amados irmãos têm sido fiéis na oferta, mas por não saber qual o destino, acabamos às vezes usando essa oferta em uma determinada área da igreja quando deveríamos usar em outra. Então, envie para nós a sua orientação. Este valor que eu ofertei é para esta área, para os meus dízimos, é para o MAS, o Ministério de Ação Social, ou é para missões. E assim nós vamos respeitar a sua direção. Vamos orar, entregando essas ofertas ao Senhor. Feche seus olhos onde você estiver. Pai de amor, muito obrigado por esta palavra que nós acabamos de ler. Palavra que nós acreditamos de todo o nosso coração, que verdadeiramente tudo o que nós possuímos e tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor não é verdadeiramente nosso, mas vem do Senhor. Das tuas mãos vem tudo o que nós entregamos a Ti. Como o próprio Davi disse, tudo o que temos vem das tuas mãos. E por isso nós agradecemos ao Senhor por sustentar a nossa casa, por sustentar a nossa família e por sustentar a nossa igreja com as ofertas que nós entregamos a ela. Continua fazendo isso através de homens e mulheres fiéis que acreditam naquilo que nós ouvimos nessa noite. E ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor para todos sempre. Amém. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né? Às vezes nós ficamos alegres quando nós estamos construindo a nossa casa, quando nós recebemos a chave da nossa casa. E Davi, ele ficou alegre quando ele estava construindo o templo de Deus. Imagine quando ficou bonito ali o templo de Deus, onde ele investiu. Eu creio que ele cantou essa música, Grande é o Senhor. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nós somos muito mais que vencedores e que nos ajuda contra o inimigo. Sempre nos ajuda. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por todo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer nessa noite, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por pobre em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Profetize. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez, profetize. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Glória a Deus. Você foi criado para quê? Essa é a pergunta. Você foi criado para o louvor da glória do Senhor Jesus. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Te entregamos nosso viver, Rei do Reis, Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi teu nascido, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei Jesus. Foi teu nascido, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Você foi feito para o louvor da glória do Senhor. E é por isso que Ele te fez do jeito que você é. Lindo, linda, maravilhoso. Porque Deus, Ele faz coisas lindas. Deus, Ele faz coisas bonitas, maravilhosas, para o louvor da glória dEle. Amém? E Deus é maravilhoso. Ele é um Deus da cura. Eu creio, Pai. Se você tem alguma enfermidade, se você tem alguma dificuldade, saiba que Deus, Ele é a cura. Deus, Ele é o milagre. Aleluia. Se você crê, você pode falar amém. Porque Deus, Ele é a cura, Ele é o milagre, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus da sua família, Ele é o Deus da causa impossível. É por isso que nós louvamos e cremos e adoramos o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Deus.
Nada é impossível para o Senhor Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada. Nada é impossível para ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é Impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, é um grande prazer estar novamente com vocês e para mim é um privilégio estar falando com vocês sobre um tema tremendamente importante para os dias atuais. Você sabe que nós começamos na quarta-feira passada aquela série chamada Como Orar em Tempos de Crise. E hoje vamos falar sobre a incompreensão e a insatisfação respondidas. O texto todo é todo o livro do profeta Abacuque. E eu sei que já temos irmãos que têm estudado, já têm lido todo o livro do profeta Abacuque. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o versículo 19. E a partir daí, então, nós temos um conteúdo muito rico. E eu gostaria que você me acompanhasse, então, no estudo dessa palavra, porque nós estamos vivendo em tempo de crise. E a partir daí, é importante que eu e você saibamos orar nesses tempos de crise. Muito bem, o que nós temos que entender é que esse livro profético, ele é diferente dos outros. Nas demais profecias, nós vemos sempre Deus se dirigindo ao povo, aos líderes, chamando-os de volta. Deus convida ao arrependimento, prometendo o quê? Derramar as suas bênçãos sem medidas. Eu quero ler alguns textos para que você entenda que é Deus que nos chama para falar com Ele. Lá em Isaías, por exemplo, diz assim: que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o nosso Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é um Deus que perdoa. Veja bem, é Deus convidando o homem para estar junto dele. E Joel também, nós temos essa mesma expressão. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo. Ele é muito paciente e cheio de amor. Ele arrepende-se e não envia a desgraça. Interessante, a maioria dos profetas começa com essa palavra de Deus chamando o povo para estar de volta à comunhão com Ele. É interessante que no livro de Abacuque nós temos uma outra coisa interessante também, que é o quê?
esse livro, nessa profecia, quem toma a iniciativa é o profeta. Ele questiona Deus e ele diz que não consegue entender aquilo que está acontecendo. A partir daí, então, nós temos que perceber que por vezes o salmista também questionou a Deus. Lá no Salmo 10, versículo 1, nós temos o seguinte: Senhor, Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Ou então no Salmo 22, versículos 1 e 2, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de mim? Salva-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Ah, meu Deus, eu clamo de dia e não me respondes, e eu clamo de noite e não recebo alívio. É interessante que algumas vezes na profecia de Abacuque, também agora nos Salmos, como eu acabei de ler para vocês, nós temos então o servo de Deus questionando a Deus, falando a Deus, demonstrando a sua incompreensão, sua falta de entendimento nas ações do Senhor. E eu creio que até nos dias de hoje, temos irmãos que estão aí um pouco perplexos, exatamente perguntando o que está acontecendo. E assim, nós temos que entender, e eu dei esse exemplo semana passada também, quando Deus responde para Josafá, ele responde de uma maneira indireta, e é uma maneira até estranha. Nós temos que entender que Deus responde às nossas orações. Agora, é interessante que Deus não respondeu às questões de Abacuque de uma maneira direta. Ao usar a Babilônia como seu instrumento de disciplina, ele mostrou que ela também seria julgada. E é isso interessante porque nós temos que aprender, queridos irmãos, que Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, no tempo em que Ele quer. Ele usou Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, chamando, sabe como? Chamando ele, que é um homem ímpio, completamente ímpio, chamando ele de meu servo. É interessante, lá em Jeremias nós temos 2 textos muito interessantes em que Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Olha só, 43:10. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei, e estenderá a sua tenda real sobre elas. Isso é, Deus chama Nabucodonosor de meu servo. Por quê? Porque é ele quem opera, Deus é soberano. Ele usou Ciro, chamando-o do meu pastor. E o Ciro é aquele homem que Deus usou para que o povo voltasse para Jerusalém. Então, ao usar a Babilônia como seu instrumento de disciplina, Deus está mostrando que ela também seria julgada. Isso é, Deus pode atuar agindo através até de homens ímpios, através de uma nação muito cruel, mas Deus quer ensinar alguma coisa ao seu povo. E exatamente nesse sentido é que nós precisamos entender. Deus não respondeu às perguntas de Abacuque de uma forma direta. Assim como ele fez com Paulo, ele quis mostrar para Paulo, é interessante, Deus não atendeu a Paulo. É interessante, você tem que entender isso daqui. Deus disse para ele, embora ele tenha pedido algumas vezes, tira o espinho da minha carne, tira o espinho da minha carne. E Deus falou, não, a minha graça te basta. O que será que Deus estava querendo ensinar para Paulo? Então a pergunta é, o que é que Deus está querendo ensinar para nós? Para cada um de nós individualmente. O que que Deus está querendo mostrar para nós diante dessa situação tão delicada que nós estamos vivendo? Deus mostrou a Abacuque que poderia confiar totalmente nele, mesmo sem ele entender as respostas divinas. Então, nós precisamos entender o que Deus está querendo mostrar para nós nessa situação. E a partir daí, nós temos que nos colocar, nos abrir diante de Deus, para que Ele possa falar ao nosso coração. As dúvidas que nós temos, as dúvidas que dominam o nosso coração, eu disse algumas delas na semana passada e eu quero repetir algumas delas hoje. Olha só o que vai muitas vezes no nosso coração. É interessante isso. O que está acontecendo? Quais são as dúvidas que acontecem no nosso coração? E nós precisamos entender então exatamente o que Deus tem para nós.
Até quando nós vamos viver essa situação? Até quando ficaremos nesse isolamento social? Até quando essa pandemia vai controlar todo mundo? Será que haverá cura para esse mal? Qual é a resposta de Deus para essas situações? Queridos irmãos, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Nós estamos vivendo num momento de crise. E a pergunta que se faz é a seguinte: como é que nós devemos nos dirigir a Deus? Será que é possível falar com Deus? Será que é possível questionar a Deus? Será que é possível perguntar para Deus o que está acontecendo? Com certeza, e Abacuque nos ensina exatamente como orar em tempos de crise. Então, o que é gostoso a gente perceber é que Deus nos dá completa abertura. Sabe para quê? Para conversarmos com Ele. Eu mostrei logo no comecinho da nossa mensagem que Deus, muitas vezes, Ele nos chama para estar de volta a ter comunhão com Ele. Mas o que é gostoso saber que o nosso Deus é um Deus que é um Deus de amor. E Ele permite que eu e você procuremos e falemos com Ele, colocando o nosso coração aberto diante dEle. Então, a profecia de Abacuque, o seu contexto, nos ajudarão a receber a resposta de Deus e nos ajudarão a termos a postura correta para enfrentarmos essa situação. Quando Abacuque se abriu, na verdade, ele estava muito chateado, ele estava muito surpreso, porque a própria nação, os filhos de Deus, o reino de Judá, estava vivendo dias de intensa maldade, perversidade, desobediência a Deus. Agora, a minha pergunta que eu faço é a seguinte: será que nós não estamos vivendo também tempos de maldade, perversidade, tempos de muita corrupção, muita injustiça no nosso país? Além da pandemia, além do coronavírus, nós vivemos num país cheio de injustiça. E a pergunta é: será que Deus não está vendo isso? Por que o Senhor permite que a gente passe por essas situações? Não é isso, exatamente isso que você tem pedido para Deus? Uma compreensão. E você muitas vezes coloca exatamente a sua incompreensão, coloca a sua insatisfação diante de Deus. E olha, eu quero dizer uma coisa para você: Deus permite que você abra o seu coração para com Ele. Essa é a grande bênção do nosso Deus. O nosso Deus, Ele tem uma maneira toda especial de tratar conosco que somos seus filhos. Agora, as respostas de Deus, às vezes, não são fáceis de entender. Mas Ele nos dá motivos sólidos para confiar nele. Completamente sólidos. Sabendo o quê? Que o justo viverá pela fé. E eu quero que você entenda, então, exatamente isso. E essa é a mensagem geral do livro de Abacuque. Abacuque estava vivendo, então, uma situação caótica, como nós já mencionamos na semana passada. E a partir daí, ele é um dos profetas chamados menores. Por quê? Só porque ele escreveu um pouco menos do que Isaías, do que Jeremias, somente por causa disso daí. Mas o seu nome é um nome muito gostoso e nos dá esperança exatamente nessa situação. Qual que é o nome dele? Significa o quê? Aquele que abraça. Deus é o que nos abraça. E o profeta então expressou os seus sentimentos, os sentimentos daquele povo sério que teme o Senhor. E ele falou: Senhor, a crise aqui em Judá é tremenda. Mas é interessante, o Senhor ouviu as suas orações e respondeu conforme o seu propósito. É isso que nós temos que entender. O Senhor sempre tem alguma coisa para mostrar para nós. E Deus descreveu o tamanho, Abacuque descreveu o tamanho da crise e orou a Deus abrindo seu coração. Agora, vamos lembrar sempre disso. O Senhor sempre tem alguma coisa para nos ensinar. E Deus respondeu ensinando o profeta uma lição. Em todos os momentos, e em tempo de crise, a oração deve ser um diálogo entre eu e Deus, entre o homem e Deus. E é provável que tenha Abacuque profetizado 12 anos antes da queda de Jerusalém. Você então deve entender o seguinte:
a Babilônia estava vindo. Deus estava permitindo que a Babilônia fosse usada por ele como quê? Como disciplinadora do povo de Israel. Então, 12 anos antes, a Babilônia já estava tentando entrar em Jerusalém, tentando entrar no país, na nação de Judá. E aí Abacuque então não entende direito, ele não consegue perceber aquilo que Deus está fazendo, e aí ele abre o seu coração. E é exatamente isso que eu quero propor para você. Abra o seu coração, fale com Deus. Talvez você não esteja entendendo direito o que Deus está fazendo com você, com a sua família, com o seu emprego. Certamente nós não entendemos ainda claramente o que Deus está fazendo conosco todos. Agora, é hora de você abrir o coração. Como orar em tempos de crise? Abra o seu coração, fale com Deus, e Ele com certeza vai te ensinar aquilo que Ele quer mostrar para você, para cada um de nós. É importante que nós, pessoalmente, tenhamos uma resposta de Deus às nossas petições. Você sabe que eu tenho um costume, e para mim é um costume muito importante, porque eu dou sempre o resumo do texto daquilo que nós vamos falar. E eu estou falando já que todo cristão é desafiado a abrir o seu coração diante de Deus, pois só Ele pode nos responder. Essa é a frase que eu mencionei semana passada e menciono novamente hoje. Todo cristão é desafiado a abrir o seu coração diante de Deus, porque só Deus pode nos responder. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele está sabendo de tudo que está acontecendo. O Salmo 121 é um salmo muito bonito. Sabe por quê? Porque ele fala o seguinte: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não dormita, não cochila aquele que guarda Israel. Isso é, o Senhor está atento a tudo que está acontecendo. Então, por isso é que só Ele pode responder. Então, no texto de hoje, Abacuque vai nos ensinar que podemos demonstrar a nossa incompreensão e a nossa insatisfação através das nossas orações nesses tempos difíceis, em tempos de crise como nós temos passado. Então, a primeira maneira de nós orarmos a Deus é confessarmos a nossa incompreensão. E quando Abacuque fala isso, se você estiver com a Bíblia aberta, você vai perceber exatamente isso. Olha só: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu me ouças? Até quando gritarei violência, violência, sem que tragas uma salvação? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando nós podemos clamar, nós podemos pedir a Deus uma solução, ou pelo menos um entendimento, e até quando isso vai acontecer e parece que o Senhor não faz nada? Essa é a nossa abertura diante de Deus. E Deus não sente que isso seja um desafio, um pecado, é simplesmente a nossa oração diante de Deus. O livro dos Salmos é um salmo que é o livro que nos coloca exatamente nessa situação, em que o salmista está abrindo o seu coração. Mas eu queria chamar a sua atenção para Lucas capítulo 22. E você sabe, eu nem quis colocar os versículos aí, exatamente para que você pudesse estudar o texto. E no Getsemane, Jesus clama ao Pai, Lá no versículo 41 a 44, eu vou dar uma colher de chá para você. Lucas 22, 41 a 44. Ele se afastou deles, dos discípulos, porque isso foi logo depois da ceia. Lembra-se disso daí, né? Lá em João 13, 14, 15, 16, 17... no capítulo 17, ele vai fazer aquela oração chamada sacerdotal, e ele clama ao Pai. Então ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E olha, o Senhor Jesus abriu seu coração para o Pai. É interessante isso, é o próprio Deus falando com Deus. Essa é a maravilha da palavra de Deus, que nós só vamos entendê-la completamente quando estivermos na presença dele. E ele começou a orar dizendo o seguinte: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. E estando angustiado, exatamente, muitas vezes nós estamos assim, aflitos, angustiados, sem entender. E estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, clamar mesmo. É procurar a Deus, Senhor, eu preciso de uma resposta, eu quero entender o que o Senhor está fazendo. Por que o Senhor está permitindo essas coisas ao meu redor, na minha própria vida? E ele orou mais intensamente. E o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Eram como gotas de sangue. Não é que o Senhor Jesus suou sangue, mas eram como gotas de sangue que caiu ao chão. Mas o que é interessante é que o Senhor Jesus se dispôs a obedecer a Deus. E eu acho que essa é a grande lição que Deus quer nos dar. O que Ele quer é que eu e você tenhamos uma vida aberta com Ele, confessemos a nossa insatisfação, a nossa incompreensão, mas a nossa tendência, o que Ele quer de você e de mim, é que nós o obedeçamos. É que nós o obedeçamos. A partir daí, então, o Senhor tem lições para nos dar. Então, pode clamar ao Senhor, pode gritar ao Senhor. E olha só, Ele vai te escutar, Ele vai te salvar. Ele vai mostrar a sua vontade para você e para mim. Mas temos aqui agora uma segunda maneira de orarmos. Então é declararmos a Deus o quê? A nossa insatisfação. Incompreensão é falta de entendimento. Mas insatisfação eu não aceito isso. Eu não concordo com isso que está acontecendo. E aí Abacuque abre o coração de uma maneira tão maravilhosa, e eu quero que você entenda exatamente isso. Abra novamente a sua Bíblia lá em Abacuque, e nós vamos ler os versículos 3 e o 4. Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece, a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Ah, queridos irmãos, é insatisfação. Eu não estou alegre com isso, eu não estou contente com a situação que está acontecendo. E aí então, Abacuque abre o seu coração, e ele faz uma coisa muito interessante. Ele começa a mostrar exatamente aquilo que estava acontecendo no seu povo, ao seu redor. Violência, maldade, opressão, destruição, contendas, litígios. Na verdade, Abacuque está mostrando o seguinte, que a própria lei se afrouxava, a lei não era respeitada, e a partir daí, sem dúvida nenhuma, aquele que teme ao Senhor, aquele que anda com o Senhor, ele sente insatisfação nessa situação. E eu e você, se temos andado corretamente dentro do Senhor, essa situação que nós estamos vivendo, não nos traz alegria, nos traz tristeza, nos traz perplexidade. E por isso então eu e você somos desafiados, somos colocados a par de uma bênção tão grande, que Deus ouve a nossa oração. E as perguntas legítimas, queridos irmãos, não ofendem a Deus, não ofendem a Deus. Não, é essa liberdade que Deus nos dá de conversar com Ele, de dialogar com Ele. A oração é exatamente isso, é um diálogo com Deus. Mas não é um diálogo somente de aceitar. Muitas vezes eu não entendo, muitas vezes eu não tenho satisfação e eu posso falar com Ele. Então, eu queria te estimular nessa semana que você abrisse o seu coração, falasse com Deus. Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me ensinar? Sempre Deus tem coisas para nos ensinar. Tem princípios que muitas vezes nós não estamos atentos e Ele quer nos ensinar. Então, perguntas legítimas não ofendem a Deus.
O grande pecado, queridos irmãos, é não crer na existência de Deus. E você lembra bem do capítulo 6, do capítulo 11, do versículo 6, lá de Hebreus, em que nós temos o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Queridos irmãos, você sabe disso daí. Desde o início da palavra de Deus, lá no livro do Gênesis, nós encontramos gente que andou 11, os heróis da fé, aquilo que nós chamamos de heróis da fé. Quem foi o primeiro? Foi Abel. Como que ele foi justificado? Pela fé. Depois temos Noé, temos Enoque, temos Abraão, temos Sara, e assim por diante. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu e você precisamos então crer no Senhor, crer na existência dele. É interessante, o versículo 6 é muito bonito. Quem se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E quando você crê que ele existe, aí ele vem ao seu encontro e mostra lições que ele quer revelar ao teu coração. Então, queridos irmãos, é possível sim abrir o nosso coração. Perguntas legítimas não ofendem a Deus. Então, a segunda maneira de nós orarmos para Deus é colocar diante dele a nossa insatisfação. Senhor, eu não estou contente com aquilo que eu estou vendo no meu país. E aí, ore pelas autoridades. Peça a Deus que nos dê. Lembra de Timóteo? Paulo ao Timóteo, ore pelas autoridades para que tenhamos tempo de paz, para que a gente possa fazer o quê? Ter uma vida tranquila e pregar o Evangelho. Então, eu queria que nessa ocasião você estivesse entendendo muito claramente o seguinte: abra o seu coração, demonstre a sua incompreensão, porque Deus é maravilhoso demais, nós somos pequenininhos. Mas abra o seu coração e demonstre a sua insatisfação. Isso é, essas coisas que estão acontecendo tem ferido o teu coração. Por quê? Porque você é um homem justo, uma irmã justa, que gosta da coisa andando corretamente. E quando as coisas não andam dessa maneira, eu posso dizer: Senhor, eu não estou satisfeito com isso que eu estou vendo. Fale com Deus, sabe por quê? Porque o Senhor tem uma maneira de responder a nós. E agora que eu queria mostrar para você é o seguinte: que a resposta de Deus atende à oração, mas pode nos deixar perplexos. Isso quer dizer o seguinte: sempre Deus responde a nossa oração, mas Ele pode nos deixar perplexos com a resposta dEle. E aí, do versículo 5 até o versículo 11, nós temos uma resposta maravilhosa de Deus. Você está com a Bíblia aí e você vai ler tranquilamente do capítulo 1, versículo 5 até o versículo 11. Mas eu quis resumir nessas frases que eu tenho colocado aqui. Eu realizarei obras inacreditáveis. Isso é, você nem vai acreditar. Se alguém fosse falar para você o que iria acontecer, você não acreditaria. Eu sei exatamente, a obra inacreditável, sabe o que é? Deus iria usar o quê? A Babilônia, uma nação completamente ímpia, para fazer o quê? Para disciplinar o povo de Deus. Obra inacreditável, mas é Deus que faz. Eu trarei uma nação feroz contra Judá. Quem é essa nação feroz? Exatamente a Babilônia. Uma nação que estava dominando todo o império, todo o reino. Exatamente nesse sentido, nós precisamos entender. E eu trarei um juízo terrível, e vou trazer um juízo espantoso para você. Você tem que entender exatamente isso. Por quê? Porque vocês não estão andando comigo, então agora vocês serão disciplinados. E a grande bênção, querido irmão, é que Deus nos ama de tal maneira que Ele trabalha conosco, Ele nos disciplina. E a partir daí, então, nós temos que entender que a resposta de Deus é uma resposta muitas vezes incompreensível, mas Ele tem lições para nos apresentar. Eu trarei um juízo terrível e espantoso. Eu trarei aqueles que menosprezam as autoridades governamentais.
Isso é, a Babilônia desprezava qualquer nação, qualquer rei, qualquer governador. Eles se achavam os senhores da situação. E essa nação, ela era impetuosa. Mas uma coisa que eu quero que você entenda claramente é o seguinte: essa nação impetuosa, esse povo iníquo que Deus iria usar, Deus usa quem Ele quer, eu já falei isso, porque Ele é soberano, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Mas é interessante que quando Ele usa alguém que não é afeito a Ele, que não o ama, que não o teme, essa pessoa ou essa nação também seria punida. Por isso que o Senhor fala que ela é culpada. É uma nação ímpia, mas é uma nação culpada. E Deus iria fazer exatamente o quê? Iria destruir a Babilônia. Queridos irmãos, é a maneira justa de Deus operar maravilhas no nosso meio. O Senhor Deus é um Deus maravilhoso. Ele opera como Ele bem entende. Tudo o que Ele quer fazer, Ele faz. E por isso, então, eu quero chegar a uma conclusão, chamando a sua atenção para algumas verdades. A oração de Abacuque foi respondida, mas não da maneira que ele, Abacuque, queria. É importante a gente entender isso. A oração de Abacuque foi respondida, mas da maneira que Deus queria. Deus queria mostrar para Abacuque, queria dar para Abacuque uma lição. E Ele quer mostrar para nós exatamente uma lição. Ele quer nos usar para que a gente possa entender. Deus queria e ainda quer nos ensinar a nos relacionarmos com Ele. E exatamente, o profeta Abacuque tem nos dado essa chance. Isso é, eu posso falar com Deus, eu posso reclamar, eu posso demonstrar minha insatisfação, minha incompreensão. O nosso Deus é um Deus bondoso e amoroso, que pode fazer isso por nós. E com certeza Deus quer nos ensinar que Ele sempre está conosco, mas temos que buscá-lo de todo o coração. Ah, querido irmão, a nossa vida de oração tem que ser uma vida de oração penetrante, falar com Deus de uma maneira muito clara, para que a gente possa entender exatamente o que o Senhor tem para nós. Você lembra muito bem de um texto bíblico importante que nos fala exatamente isso. O Senhor nos conhece completamente. Tu criaste o íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena consciência. Ah, queridos irmãos, o nosso Deus é um Deus maravilhoso e pode trazer para nós bênçãos incontáveis. Deuteronômio 4 nos diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá de vocês. Mas quando vocês o procurarem, o acharão, se o procurarem de todo o coração, de toda a alma. O que Deus quer é que eu e você procuremos a Ele de todo o coração, de toda a alma. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a oração de Josafá, lá em 2 Crônicas, foi respondida. Mas as lições que Deus queria ensinar para Josafá eram pelo menos duas. A batalha não é de vocês, a batalha é minha. Olha que bênção. A batalha não é nossa, queridos irmãos. A batalha é de Deus. E uma outra lição maravilhosa: o louvor liberta. Louve a Deus, porque o Senhor vai abrir as portas. Mas a oração de Paulo também foi respondida, mas não da maneira que Paulo queria. E Paulo teve que aprender o seguinte: não se exaltar. O poder divino se aperfeiçoa na fraqueza. São lições que Deus quer mostrar para nós. E eu termino agora dizendo o seguinte, e na verdade, propondo para você um desafio: medite e pergunte a Deus o que Ele quer te ensinar nesse tempo de crise. O que Deus quer te ensinar
nesse tempo de crise. Medite, pergunte, fale com Deus e peça para Ele, abrindo seu coração, buscando de todo o coração, de toda a alma. Pergunte para Ele, o que o Senhor quer me ensinar? Qual é a tua verdade para mim nesse tempo? Que Deus nos abençoe, que essa experiência estudando o Abacuque possa nos ajudar a ter mais comunhão, a ter grande liberdade com o nosso Deus, o nosso querido Pai. Feche os seus olhos e vamos orar, pedindo que Deus possa nos abençoar. Pai querido, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar a entender as lições que o Senhor tem para nós, para a nossa vida individual, para que nós possamos ter uma vida bonita, sempre agradável ao Senhor. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós agradecemos o pastor Itamir por essa palavra. E agora no final do nosso culto nós vamos ter o nosso momento de oração. É a hora que você pode colocar diante de Deus as suas aflições, suas necessidades. Então uma vez mais, enquanto nós ouvimos esse próximo cântico, clique aí no chat que está aparecendo na tela, um link para você poder preencher e deixar seu pedido de oração. Ou mira a sua câmera para esse código que vai aparecer aí na tela e também deixe os seus dados, o seu pedido de oração. Nosso Ministério de Intercessão vai estar orando por você. Há 4 meses enfrentando esta crise, tenho visto quanto o Senhor tem ouvido e respondido às orações. São inúmeros testemunhos de cura, de cuidado, de portas de sustento sendo abertas, negócios que Deus tem abençoado. Então faça parte de mais um desses testemunhos. Coloque seu pedido de oração e creia que há cura, creia no Senhor nosso Deus. Vamos cantar enquanto você coloca o seu pedido de oração ao Senhor. Me explicas quando
Senhor Jesus. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Ó Senhor, cura nessa noite. Nada é Liberta nessa noite, Senhor. impossível Liberta, para Senhor ti. Tu tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és tudo. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Aleluia. Essa canção diz que todos nós precisamos de Jesus. Ele é a cura. Ele não é apenas a cura física. Jesus também é a cura das emoções. Ele é a cura da alma. A Bíblia o chama de Jeová Rafa, aquele que cura. Ele é a cura do espírito. Só Jesus tem o poder para curar. Eu não sei exatamente o que você está vivendo. Qual é a cura que hoje você precisa? Se uma cura física, se de uma cura emocional, talvez você esteja precisando de uma cura espiritual. Não importa, para qualquer uma delas, Jesus está pronto para te curar. Mas há uma condição, e a condição é que você entenda que Jesus Cristo é o único que pode transformar a sua vida. Só Ele tem o poder para te curar e para te transformar. A palavra de Deus, lá no seu último livro, o de Apocalipse, há um verso em que o Senhor Jesus mesmo declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. O Senhor Jesus declara que está pronto para entrar na sua vida. Há uma porta que se chama o seu coração. E se você desejar abri-lo para o Senhor, Ele cumprirá a sua promessa, entrará na sua vida, salvará o seu coração e trará a cura que você precisa. Como eu faço isso, pastor? Através de uma oração. Se você desejar reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, basta você abrir a porta do seu coração, e o Deus que bate está pronto para entrar. Eu vou fazer uma oração agora, e onde quer que você esteja me ouvindo, se você nunca disse essas palavras para Jesus: Senhor, eu te reconheço como meu Salvador pessoal,
Eu reconheço que sou pecador e eu peço ao Senhor, perdoa-me. Entra no meu coração, traz cura, traz vida. Se você nunca fez essa oração, eu gostaria de desafiar você a fazê-la pela primeira vez. Mas se você já fez essa oração um dia, trouxe Jesus para dentro do seu coração, e por alguma razão ou circunstância, nesse caminhar com Jesus, você se afastou, e hoje você se arrepende e deseja pedir perdão e voltar para o Senhor, eu queria que você repetisse essa oração também comigo, aí onde você está. Feche os seus olhos agora, curve sua cabeça. E se você nunca fez essa oração, pedindo para Jesus Cristo entrar na sua vida, se você ainda não abriu a porta do seu coração enquanto Ele batia, ou se você já o fez, mas por alguma razão se afastou do Senhor e hoje quer pedir perdão, quer voltar para os caminhos do Senhor, eu queria que você repetisse comigo essa oração. Mas não faça da boca para fora, não vai adiantar absolutamente nada. Faça como quem crê naquilo que está dizendo. Repita aí onde você está. Não se importa com quem está do seu lado. Agora é um momento entre você e Deus. Diga para o Senhor: Senhor Jesus, neste dia eu reconheço que estou longe do Senhor, mas ao ouvir sua voz batendo em minha porta, eu decido abrir o meu coração e te convido. Entra na minha vida, entra na minha história, pois eu sei que Tu és a cura, que Tu és a vida. A partir de hoje, eu Te seguirei por todos os dias, e o Senhor será o meu único Deus. Prometo Te amar e Te obedecer para todo sempre. Amém. Se você fez essa oração comigo e a fez do fundo do seu coração, eu queria fazer um desafio para você. Vai aparecer aí mais um link e mais um código. E tudo isso nós fizemos para que nós possamos conhecer você. Nós não queremos ser uma igreja mais distante do que essa quarentena está nos fazendo ser. Nós queremos estar próximos de você. Então, por favor, se você fez a oração pela primeira vez, abrindo o seu coração para Jesus, ou você, meu irmão, minha irmã, estava afastado do Senhor e agora decidiu pedir perdão a Ele, voltar para os seus caminhos, eu gostaria que você clicasse nesse link ou mirasse a sua câmera para esse código. E aí vai aparecer um código, na verdade um questionário, e você pode preencher com seu nome, um contato e dizer qual foi a decisão que você tomou. Abrir seu coração para Jesus pela primeira vez, pedir perdão a Ele e voltar porque você estava longe, ou você não tomou nenhuma dessas duas decisões, mas está curioso de saber quem é Jesus. Clica aí e nós temos uma equipe que vai te acompanhar. Prometemos não te perturbar, queremos apenas dizer para você que nós estamos muito felizes por essa decisão que você tem de caminhar ao lado de Jesus. Amém? Nós vamos orar agora. Eu vou pedir para você que está em casa, onde você esteja, você ficar de pé agora. Todos vamos ficar de pé na presença do Senhor e nós vamos orar. Seja qual for o motivo de oração que há no seu coração, você de pé, o pastor Grava vai se ajoelhar aqui e nós vamos clamar pela sua vida. E hoje, já faz muito tempo não fazemos isso. Vamos terminar o nosso culto clamando pelos nossos heróis de branco. Lembram-se deles? É isso mesmo, nossos queridos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos, todo o pessoal que trabalha nos hospitais, seguranças, recepcionistas, maqueiros, motoristas, toda essa gente brava, e por causa delas, nós estamos aqui, podendo louvar ao Senhor, sair de casa, sabendo que os nossos queridos que estão enfermos estão sendo bem cuidados. Há muitos que estão arriscando a sua própria saúde para cuidar da minha e da sua. Nós vamos orar por eles. Onde você esteja agora, feche os seus olhos. O Senhor conhece a necessidade que está no seu coração. Diz a palavra de Deus:
que Ele sabe exatamente o que está no nosso coração antes que o nosso pedido chegue à nossa boca. Então creia, há um Deus onisciente, que tudo sabe e conhece exatamente o que está afligindo o seu coração nesse momento. Apenas feche os seus olhos e curve sua cabeça e creia. Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que salva, Ele é o Deus que tem o poder para restaurar, Ele é o Deus todo-poderoso, capaz de fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou imaginar nesse momento. Senhor, nós clamamos a Ti por cada um desses irmãos e irmãs que agora estão de pé na presença do Senhor, onde quer que eles estejam, que eles vivam a promessa de que o Senhor estaria entre nós, que o Espírito do Deus Emanuel esteja agora nos lares, nesta igreja, em qualquer lugar onde tiver um servo do Senhor, que eles estejam sendo visitados poderosamente pelo Espírito de Deus, trazendo cura, trazendo restauração, libertação das suas enfermidades. Se este irmão ou esta irmã está de pé representando uma pessoa enferma, oh Deus de poder, visita poderosamente essa pessoa, entra pelos corredores dos hospitais, vá na UTI, e onde tiver uma pessoa doente, que o Senhor esteja ali com a sua mão de cura, extraindo toda dor, toda enfermidade. Se o problema é emocional, Deus traz cura da alma. Se o problema é de espírito, traz restauração para a glória do Teu nome. Derrama salvação, reconciliação. Oh Deus, nós clamamos por aquele lar que ainda vive a aflição do sustento, a falta de recursos, o desemprego. Oh Deus de misericórdia, visita poderosamente esta casa. Senhor, derrama sobre esta família um milagre do alto, que o telefone toque, o e-mail chegue e que a porta seja aberta, porque só o Senhor pode abrir aquilo que está fechado. Senhor, em nome de Jesus nós clamamos por restauração de lares. Há uma família agora que está clamando: Senhor, reconcilia, traz de volta o coração dos filhos para os seus pais. Senhor, quebranta o coração da mulher, quebranta o coração do esposo, traz restauração do relacionamento, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus nosso Senhor. Traz restauração dessa família. Oh Senhor, nós clamamos agora pelos nossos heróis de branco, aqueles homens e mulheres que estão servindo ao Senhor, na missão que o Senhor colocou em suas mãos. Cada um desses que trabalham em hospitais, Senhor, protege-os, guarda-os, a sua saída e a sua entrada, que a mão poderosa do Senhor esteja sobre cada homem, cada mulher, não apenas desta igreja, mas todo profissional envolvido na área de saúde. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor levante sobre eles o seu rosto e tenha misericórdia de cada um deles. Que o Senhor levante sobre eles o seu rosto e lhes dê a paz. E que o amor de Deus nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Deus que cura, e que as consolações, o poder do doce Espírito de Deus esteja sobre toda esta igreja reunida nas casas, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje, amanhã e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Deus abençoe, uma boa semana e até domingo.